Olá, olá, 4 de março de 2020. Confira as principais notícias desta quarta-feira. Em reunião com a Bancada Federal do Maranhão, o ministro da Infraestrutura apresenta plano de metas para a recuperação das estradas federais que cortam o estado. Coronavírus. A Arquidiocese de São Luís orienta sobre a doença e infecções respiratórias. Começa amanhã prazo para que políticos troquem de partido sem risco de perder o mandato. E ainda, entidades médicas estão preocupadas com revalidação de diplomas de profissionais de saúde. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Um bom dia aos amigos que nos acompanham em Imperatriz, em Caxias, em Codó, em Açailândia. Também os amigos que estão nos acompanhando em Balsas. Um ótimo dia, uma boa quarta-feira para você. Muita informação. Daqui a pouquinho o Silvão Alves vem para cá para falar dos assuntos da área de segurança. Diogo Coutrinho destaca os bastidores da política. No estúdio eu vou receber o presidente da Associação Médica aqui do estado falando sobre o Revalida, situação aí de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior, em especial aí estamos falando dos médicos formados no exterior. Há uma medida, no ano passado, o presidente Bolsonaro vetou algumas medidas relacionadas a um projeto de lei, inclusive, que tramitava lá no Congresso Nacional sobre o assunto. E a gente vai falar aí, então, dessa necessidade de um cuidado maior na formação desses médicos e o que trata o próprio pensamento do Ministério da Educação sobre o assunto. É um assunto que interessa diretamente a você, interessa a questão de saúde pública e a gente precisa ficar atento. Daqui a pouco você confere uma entrevista ao vivo aqui do nosso Bom Dia. Olha, o Ministério da Infraestrutura apresentou um plano de metas e anunciou ações de recuperação das estradas federais que cortam o Maranhão. Nós vamos saber mais sobre o assunto com o Eduardo Ericeira. Essa reunião aconteceu ontem lá em Brasília, não é isso, Eduardo? Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quarta-feira a todos. Foi mais uma reunião, né, Adalberto? Desde o ano passado que a gente vem falando aqui no Bom Dia Maranhão, comentando sobre essas reuniões envolvendo a bancada federal maranhense e também aí representantes do Ministério de Infraestrutura, justamente para cobrar melhorias, intervenções nas BRs, nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Ontem foi dia de mais uma reunião na capital federal, em Brasília, a bancada federal maranhense. Também o senador Everton estiveram presentes nessa reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e também essa reunião contou com a presença do diretor-geral do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o general Santos Filho também participou dessa reunião. Foi traçado aí, foi divulgado a bancada federal maranhense, o planejamento, aí, o cronograma de obras para 4 BRs importantes, rodovias federais importantes que cortam o estado do Maranhão, a exemplo aí da BR-135, 222, 226, 010 e 316. 4 obras, aí 4 importantes rodovias federais aqui do estado do Maranhão, em que vai haver intervenções, e essas intervenções, segundo o governo federal, que já tiveram início e vão continuar ao longo deste ano de 2020. Após a reunião, o líder da bancada federal aqui do estado do Maranhão, o deputado Juscelino Filho, gravou um vídeo falando sobre aí o otimismo e o acompanhamento dessas obras que vão acontecer. Logo após essa reunião, o deputado Juscelino Filho gravou um vídeo, vamos ouvir o que o deputado comentou sobre o assunto. Tivemos uma reunião de extrema importância no Ministério da Infraestrutura com o ministro Tarcísio. O mesmo reconheceu a situação crítica e precária que se encontra as nossas rodovias federais e também garantiu toda a prioridade do governo federal em ações concretas esse ano para poder mudar essa realidade. Então a bancada federal hoje junto, lá unindo forças para poder mudar essa realidade das nossas rodovias federais. Tá, então, Adalberto, esse comentário foi feito pelo o líder da bancada federal do Maranhão, lá na Câmara dos Deputados, o deputado federal Juscelino Filho, que participou dessa reunião e comentou sobre o assunto. O senador Everton, que também esteve presente na reunião, tem acompanhado aí esses debates, esse diálogo com o Ministério da Infraestrutura, também esteve mais uma vez presente na reunião, se mostrou otimista em relação ao que foi apresentado de planejamento aqui para o estado do Maranhão, envolvendo a recuperação de BRs, e também gravou um vídeo comentando, falando sobre essa reunião que aconteceu em Brasília. Vamos ouvir. Sabemos que esse momento é o momento de todos estarem unidos. Nossa bancada está fazendo seu papel, destinando recursos, cobrando as emendas
e, claro, cobrando as ações concretas. Iremos, ao longo do ano, continuar fazendo essa ação para que tão logo nós possamos ver as nossas BRs trafegáveis e dando total segurança às nossas famílias para que elas possam ter o direito de ir e vir como a nossa Constituição permite. Tá, então, o senador Everton e o deputado federal Juscelino Filho falando sobre essa reunião que foi muito proveitosa, demonstraram otimismo e vão aí, como os dois declararam, acompanhar essa situação, se de fato essas obras vão ser trazidas, vão ser colocadas de fato em prática em rodovias federais que cortam o estado do Maranhão, que é uma reclamação muito grande de todas as pessoas, inclusive o senador Everton falando sobre essa preocupação com famílias. São muitas pessoas que já sofreram acidentes aqui no estado do Maranhão, principalmente por conta aí das péssimas condições de boa parte aí de um bom trecho das rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Então eles vão acompanhar essas intervenções, essas obras que serão realizadas nessas BRs. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações aqui no Bom Dia Maranhão. Adalberto só reforçando suas BR 222, 316, 010 e 135, importantes rodovias federais que cortam o estado. Daqui a pouco a gente volta aqui no Bom Dia Maranhão trazendo outras informações. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Aí está, portanto, reunião que aconteceu ontem em Brasília, reunião importante. E daqui a pouco o Diogo Coutrinho vai falar do aspecto político dessa reunião, já que houve há poucos dias uma reunião com o o diretor do DENIT, né, com a participação da bancada maranhense e agora com o ministro da Infraestrutura. Daqui a pouquinho o João também fala sobre o assunto no nosso bloco de política. São 7h mais 6, 7h06. A Receita Federal já começou a receber as declarações do Imposto de Renda 2020. Vale lembrar que as pessoas que entregarem logo a declaração terão, claro, prioridade para receber a restituição. Devem declarar o imposto de renda os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. Em relação à atividade rural, o valor bruto deve ser superior a R$ 142.798. A declaração deve ser feita pela internet, por meio do site da Receita, com a utilização do celular ou tablet, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. Uma das principais mudanças para este ano foi a redução no número de lotes de restituição do imposto de renda. Caiu de 7 para 5. E as parcelas, a partir deste ano, começam a ser pagas a partir de maio e encerram em setembro. Até o ano passado, os pagamentos eram feitos de junho a dezembro. Mas, segundo o delegado adjunto da Receita Federal em São Luís, as mudanças não param por aí. A declaração pode ser conseguida até pré-preenchida, o que facilita a declaração do contribuinte. Onde você pode importá-la diretamente agora no programa, não precisa mais acessar o portal ECAC, tá? Para esse ano, será exigido para aqueles contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de 200 mil que informe o número da declaração do ano anterior, vai ser exigido. Em todo o Brasil, só para este ano de 2020, a estimativa é que sejam 32 milhões de declarantes. Só aqui para o estado do Maranhão, a expectativa é que 405 mil pessoas declarem um imposto de renda. É importante ficar atento para o repasse dos dados serem feitos da forma correta, para que o contribuinte não caia na malha fina. Na declaração também, o contribuinte pode ajudar fundos que auxiliam idosos. Um vídeo foi lançado para explicar como o contribuinte deve proceder para disponibilizar dinheiro aos fundos de ajuda. Anteriormente, somente poderia fazer na declaração a contribuição para os fundos da municipal, estadual e federal da criança e do adolescente, e esse ano também abriu-se a possibilidade para o fundo do Conselho dos Idosos. Olha, um novo posto da Secretaria Municipal da Fazenda já está em funcionamento aqui na capital. O Fisco Municipal também aumentou o horário de atendimento aos contribuintes na sede no bairro de Fátima. O horário para pagamentos de tributos, que antes era das 8 às 14, foi estendido para as 18 horas de segunda a sexta. Para melhorar os serviços do Fisco Municipal, a Prefeitura abriu ainda um novo posto na unidade do Viva Cidadão, localizada em um shopping da capital, funcionando até às 22 horas e também aos sábados, das 13 às 19 horas. Já que os impostos do início do ano são inadiáveis, a notícia de mais tempo e comodidade para pagar os tributos agradou o contribuinte. É muito bom que assim todo mundo pode pagar suas contas. Vamos aproveitar para pagar as contas, né? As mudanças foram possíveis graças a uma parceria entre o PROCON e a Secretaria Municipal de Fazenda.
O novo posto vai contar com pessoal treinado e com acesso a parte dos serviços ofertados pelo município. Os contribuintes devem ficar atentos aos serviços disponíveis no novo posto. Na unidade dentro do shopping, será possível realizar o parcelamento de tributos, emissão de guias, extratos, fichas, certidões e alvarás, além de cadastro para a emissão de nota fiscal avulsa e abertura de processos. Ótimo, excelente. Ajuda? Muito. Durante a semana, né, corrido? Lógico, muito. Ajuda bastante. Vale lembrar que esse novo posto funciona em um shopping no bairro do Ipaze. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10, e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. As novas alíquotas aprovadas na reforma da Previdência entraram em vigor nesse final de semana. Veja na reportagem de Eduardo Ericeira. Não haverá mudanças significativas. Contudo, para prestadores de serviços a empresas e para os segurados facultativos, a remuneração sofrerá alterações. A Secretaria da Previdência confirmou que as alíquotas progressivas vão incidir em cada faixa de remuneração, semelhante a como acontece com o imposto de renda. Como a incidência da contribuição será por faixa de renda, é preciso fazer um cálculo para saber qual será a alíquota a ser paga. Desta forma, quem recebe até um salário mínimo, ou seja, o valor de R$ 1.045, a alíquota será de 7,5%. De R$ 1.045 a R$ 2.089, a alíquota sobe para 9%. O valor é progressivo, de R$ 2.089 a R$ 3.134, a alíquota é de 12%. E de R$ 3.134 ao teto estipulado pelo governo, que é de R$ 6.101, a alíquota chega a 14%. Feitos poderiam ter sido mais expressivos para a parcela mais vulnerável da sociedade. A exemplo, quem ganha até um salário mínimo. Haja visto que o valor antes pago era de 8% e agora tão somente 7,5%. Diferentemente do que ocorre com, digamos, as classes mais abastadas. Por qual razão? Uma vez que antes o que é que acontecia? A base de cálculo era o salário integral do trabalhador. Hoje não, tem um limite que é o teto da Previdência, que é cerca de R$ 6.100, e as alíquotas são diferenciadas. A mudança já começa a entrar em vigor a partir deste mês de março. Para Elenilson, a porcentagem sofreu uma pequena alteração. Deve cair de 8% para 7,5%. Assim, parte de material escolar, em parte de alimentação, em parte de transporte público, que é um caso na cidade de São Luís. Tá vendo? E qualquer reajuste que vem no salário da gente seja muito bom para a gente. Para este advogado, as mudanças não trarão tanto impacto positivo à população e a reforma poderia ser mais positiva aos trabalhadores. A parcela mais vulnerável da sociedade é quem mais sofre com essa alta carga tributária brasileira, de modo que ela podia ter sido beneficiada e não novamente prejudicada. Olha, termina neste mês o prazo para o saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Caso não sejam retirados, os valores voltam para a conta do FGTS do trabalhador. Nesta agência da Caixa, no bairro do Renascença, diminuiu consideravelmente a procura por pessoas interessadas em realizar o saque imediato do FGTS. A grande demanda ocorreu até o fim do ano passado, mas para quem até hoje nunca procurou saber se tem direito e se possui dinheiro na conta, o benefício segue disponível até o dia 31 deste mês. Quem ainda não procurou, você mantém o direito do benefício até 31 de março. Mas fique tranquilo, não quero dinheiro, não busquei, o dinheiro está lá na sua conta de depósito. Mas se você tiver interesse, baixe o app FGTS, você consegue enxergar o seu saldo lá e inclusive indicar uma conta na Caixa ou em outro banco para o seu valor ser creditado. Caso o trabalhador não queira sacar, o dinheiro permanecerá no fundo de garantia, podendo ser retirado em algumas situações, como na aquisição da casa própria ou mesmo ao se aposentar. Em todo o país, 58 milhões de trabalhadores foram contemplados e cerca de 27 bilhões de reais foram pagos. Só no Maranhão, aproximadamente 1 milhão de pessoas receberam o benefício e cerca de 400 milhões de reais foram pagos. O limite maior para saque de até R$ 998 só começou a valer a partir de dezembro do ano passado. Como muitas pessoas já haviam sacado a quantia de R$ 500, é possível que elas tenham um valor adicional de até R$ 498 disponível para ser retirado.
registrando que era conta que tinha até R$ 998. Saquei 500 e ainda sobrou lá os R$ 498. Quem tinha o crédito em conta, quem tinha marcado para receber em conta, esse valor já foi automaticamente depositado. Mas pode falar, se você entrar no app FGTS, você vai enxergar se você tem saldo residual. No próximo bloco, o Silvan Alves atualiza os principais assuntos na área de segurança. Vamos falar, por exemplo, de um assalto a uma residência no bairro da Coama. E mais, John Coutrin vem aí, os bastidores da política. Vamos falar sobre a decisão da Justiça que determina perícia para aferir real capacidade. Do Domingos Dutra, à frente da Prefeitura de Passo do Lumiar. A gente fala sobre o assunto já. São 7 horas e mais 15 minutos. O Bom Dia volta em instantes. São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Voltamos para falar de segurança. Está comigo o Silvan Alves e a gente começa falando, Silvan, sobre mais um feminicídio no estado. Bom dia para você. O fato lamentável aconteceu na comunidade lá do residencial Turiúba, que fica na área do município de São José de Ribamar. O motorista de carrinho lotação, José Alberto Frazão, ele tinha 50 anos e, pelo que foi levantado no local pela polícia, ele teria matado a Lindalva, que no caso era a companheira dele, era um relacionamento recente, cerca de 2 meses. E, segundo dizem os moradores, teriam chegado em casa já no carrinho lotação, discutindo, e aí ele teria asfixiado ela por estrangulamento e depois teria recorrido ao suicídio. Ele gravou ainda uma mensagem de áudio que mandou para a família pedindo perdão pela atitude dele e também dizendo o local onde ele teria colocado a chave, né, para que houvesse a possibilidade de que os corpos fossem achados pela família e depois acionada a polícia que foi até o local. Como trata-se de um crime de feminicídio e possivelmente seguido de suicídio, o caso deve ser encaminhado hoje para o Departamento de Feminicídio da Polícia Civil, que vai fechar aí as investigações. Silvan, um caso de invasão à residência, nesse caso os criminosos invadiram uma casa no bairro da Coama, aqui na capital? Início da noite de ontem, é sempre bom a gente estar chamando a atenção das pessoas quando saírem de casa, chegarem em casa. Esse tempo de resposta, de abertura e fechamento do portão é fundamental. Olha lá, o portão ainda fica aberto alguns segundos e depois, quando vai fechando, os criminosos aproveitam e entram. Eles chegam num carro, né, rendem o proprietário da casa, ainda dentro da garagem, eles queriam ter acesso às dependências da casa, uma atitude muito corajosa até do dono do imóvel. Ele aproveita um descuido, quando eles botam ele para dentro, ele fecha a porta e eles tentam abrir na pancada, né, no chute, tentam abrir a porta. Graças a Deus não conseguem. Se é o carro do roubo, ó, já entram com o carro também. Olha lá, o momento em que ele fechou a porta, né, uma atitude corajosa dele, e eles não conseguiram ter acesso à casa. Ó, eles tentam quebrar a porta. Imagina o que se passou na cabeça desse cidadão, dono da casa, no momento em que eram 4 bandidos dentro da casa dele, na garagem da casa dele. E depois desse assalto aí, eles ainda atacaram uma hamburgueria e praticaram vários outros assaltos aqui na cidade. Esse grupo aí pode ser o mesmo que vem agindo daquela região ali, da Coama, Coazerma, Parque Charlon. Na semana passada eles atacaram uma clínica, um laboratório que tem ali na Curva do 90 e possivelmente aquele fardamento lá, que quem está no portão lá, aquela bata, é justamente desse laboratório que eles assaltaram na semana passada. E aí, pelas imagens, a polícia vai identificar a questão essas de tempo, imagens né? foram disponibilizadas aí, facilitar. Justamente para facilitar a identificação aí desses bandidos. Aí as pessoas podem ligar para o 98-3223-5800, é guardado o sigilo, né, das pessoas. E fica mais uma vez o alerta, né, Adalberto? Entrar nessa saída, o tempo de resposta do portão, ele precisa ser o mais rápido possível. Você vê a velocidade com que eles chegaram no carro lá, o vídeo mostra, né? Rapidinho chegando no carro, em alta velocidade, eles freiam o carro ali para poder ter acesso à casa, já perceberam que estava meio aberto fechando, ali, né? alguém estava fechando o portão, é uma situação complicada, né? Hoje em dia você tem um portão que dá uma resposta mais rápida, mas mesmo assim... não tão rápida que não tão rápida que dê esse tempo de resposta para que a pessoa não seja surpreendida aí dentro da garagem como ele acabou sendo. Lamentável, realmente deu muita sorte ali e foi muito corajoso em fechar a porta para evitar, porque a situação poderia ser pior. Né? E deviam ter outras pessoas dentro da casa, porque tem o segundo carro lá, já estacionado, é possível de que alguém já tivesse chegado em casa também antes dele. Obrigado, Silvan, até amanhã. Aqui é Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta cedinho às 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, não perca, são 7 horas e mais
22 minutos. É hora de conferir o nosso giro de notícias. Contribuintes que optarem pelo pagamento em cotas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA 2020 devem ficar atentos ao vencimento da primeira cota, que está para o mês de março, de acordo com o final da placa. O vencimento da primeira cota para quem tem veículo com placa de final 1 é nesta sexta-feira. O calendário completo está no site da Secretaria da Fazenda, cefaz.ma.gov.br. A Secretaria também lembra que os usuários do programa Nota Legal podem utilizar seus créditos para abater até 50% do valor do IPVA até o dia 27 de março. A Universidade Estadual do Maranhão realiza no próximo domingo, de 1 às 6 da tarde, a primeira etapa do processo seletivo de acesso à educação superior PAES 2020, exclusivo para o curso de formação de oficiais de Polícia Militar e Bombeiro Militar, na modalidade de pessoas com deficiência. Os 31 inscritos disputam 4 vagas para o curso de formação de oficiais, dos quais 2 vagas para a Polícia Militar e 2 vagas para o Corpo de Bombeiro. Os locais de prova estão disponíveis na página da universidade na internet, www.ema.br. O dólar bateu um novo recorde ontem. A moeda americana fechou o dia em R$ 4,51. Foi a 10ª alta consecutiva e no ano já acumula valorização de 12%. Foi a primeira vez na história que o dólar fechou acima de R$ 4,50. Essa também é a maior sequência de altas desde 2002. São 7 horas e mais 23 minutos, 7h23. Olha, a chamada janela partidária para quem vai disputar as eleições de outubro começa amanhã. Os políticos vão poder trocar de partido sem o risco de perder os mandatos. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. Mudar de partido desde 2017 ficou mais burocrático. É necessário respeitar um período chamado de janela partidária, que acontece sempre 6 meses antes das eleições. Em 2020, esse prazo inicia na próxima quinta-feira. O calendário no Maranhão segue o elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral e vai até o dia 3 de abril. A janela partidária em 2020 é voltada especificamente para os vereadores que estão findando o mandato e desejam mudar de partido. Em regra geral, a janela partidária é voltada para vereadores e deputados estaduais e federais. O objetivo, na verdade, da legislação que trata da fidelidade partidária é fortalecer a estrutura partidária. O Brasil tem muitos partidos, era comum a mudança de partidos, muitos parlamentares mudavam quase que mensalmente de partidos e resolveu-se criar algumas regras para dificultar ao eleito deixar aquela sigla pela qual ele almejou o cargo que está ocupando. O calendário das eleições este ano ainda tem uma série de datas a serem cumpridas, como a aprovação dos partidos no TSE até o dia 4 de abril. No dia 16 de junho, será anunciado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, onde estão previstos R$ 2 milhões. As convenções partidárias internas estão autorizadas a partir de julho. Já os registros de candidaturas deverão ser apresentados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto. A partir do dia 16, estão autorizadas nas ruas e na internet a propaganda eleitoral até um dia antes da eleição. Comigo no estúdio aqui o nosso comentarista de política, João Coutrin. João, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. João, a gente falou sobre a janela partidária e você avisava aqui que isso já está movimentando muito o cenário dos bastidores aí da política, né? Tá sim. Essa movimentação frenética, né, de políticos aí que devem mudar de partido, tem essa janela, tem esse espaço para que eles possam aí, procurar uma outra legenda sem perder o mandato, Adalberto, né? Isso é importante destacar que o mandato é do partido, mas sim para esse espacinho chamado de janela, em que os políticos podem trocar, portanto, de partido para disputar as eleições. Na Câmara de Vereadores já a movimentação é intensa? João? Isso, na Câmara de Vereadores aqui em São Luís, né, já há movimentação intensa. Por exemplo, na sexta-feira agora, o vereador Francisco Chaguinhas, ele sairá do PP e já irá para o Podemos, que é o partido do deputado federal Eduardo Braz, que é pré-candidato a prefeito de São Luís. Ou seja, então o Chaguinhas sai e irá para esse partido. Outro nome que também deve mudar de partido é o vereador Samarques aí, já andou sondando, né, o PT, pode ser o destino partidário dele. O vice-presidente da Câmara, o vereador Archo de Ogum, já fechou com o PCdoB, falta apenas definir a data de filiação. Archo de Ogum está no PL, mas migrará para o PCdoB, assim como o Paulo Vitor, o vereador Paulo Vitor também, ele também se filiou já também recentemente ao PCdoB, mudou de partido também.
A possibilidade do Antônio Garcês também e da vereadora, né, Concita Pinto também mudarem de partido e irem para o PCdoB, né, que é o partido aí do governador Flávio Dino, e que tem candidato próprio, que é o Rubens Pereira Júnior. Então, na Câmara Municipal de São Luís, muita gente aí já aí mudando de legenda, mudando de sigla. Há também a possibilidade do PDT receber alguns nomes também, né? Está cogitado isso, essa possibilidade. E aí, portanto, essas movimentações, Adalberto, ali na Câmara Municipal de São Luís. Ô, João, a gente começou o programa hoje falando da reunião da bancada maranhense com o ministro da Infraestrutura ontem, anunciando aí um plano de ações relacionadas às estradas federais que cortam aqui o Maranhão. Do ponto de vista político, como é que foi feita essa articulação, a importância, inclusive, da bancada estar conjunta aí nessa luta, nessa demanda que é do Estado? É uma demanda, Adalberto, antiga, né? Primeiro, destacar que isso aí já é uma novela que não tem um capítulo final relacionado a essas estradas aqui do Maranhão. E a bancada federal está fazendo seu papel pressionando, né? O governo federal, a gente lembra que disse, o atual governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura Tarcísio, ele disse que no começo da gestão queria fazer, né, a recuperação dessas vias, tinha todo um projeto, um cronograma, mas até agora não saiu do papel. E a bancada do Maranhão vem aí se reunindo. Na vez passada foi com a direção do DENIT, mas desta vez com o ministro Tarcísio. Então, o importante é o seguinte, do ponto de vista político, a unidade, né? Tanto aqueles que fazem oposição ao presidente Bolsonaro, quanto aqueles que são da bancada, eles estão aí, além de propor a questão de demanda, remanejamento das emendas, né, destinação de emendas, porque nós temos as emendas individuais e emendas de bancada. E nas emendas de bancada, os parlamentares já destinaram muitos recursos, Adalberto. Aí, mais de 400 milhões de reais de emenda de bancada, e até agora a gente vê essa situação aí das estradas do Maranhão. Então é importante isso, essa pressão, essa reunião, essa pressão, não pode deixar, né, o governo federal solto, o ministro solto, porque ele tem outras demandas no país, mas é importante ter continuamente essas reuniões no sentido de cobrar. Foi dado mais um prazo, apresentado mais um cronograma de execução, vamos aguardar se sai do papel mesmo. O ministro chegou a afirmar que no ano passado a prioridade foi o estado do Pará, mas que esse ano a prioridade é o Maranhão. A gente vai acompanhar, cobrar. Espera isso mesmo. E é necessário que isso de fato aconteça, né? João, vamos falar da situação lá em Pasto Lumiar, porque a Justiça determinou perícia para aferir a real capacidade do Domingos Dutra? O juiz da segunda vara lá de Pasto Lumiar, né, determinou, Adalberto, essa perícia médica para testar a capacidade aí, cognitiva, né, e a saúde do prefeito Domingos Dutra. Essa perícia deve ser realizada aí por conta até de um pedido da própria esposa dele, Núbia Dutra, no passado, né? Para a questão da curatela a ele, a questão da interdição do Domingos Dutra, isso foi feito um pedido. E agora, claro, a Justiça determinou que se faça isso lá no Nina Rodrigues, né? Por um médico, claro, e vai... Da rede pública, né? Da rede pública, exatamente, vai atestar aí se o Dutra tem condições, portanto, de assumir. Ele chegou a passar mal, o prefeito chegou a passar mal ontem, Adalberto, né? Ele foi para um hospital aqui particular de São Luís, deu entrada ontem à noite, chegou a passar mal, aliás, anteontem à noite, e ontem ele não foi na prefeitura. Quem foi na prefeitura foi a esposa, a Núbia Dutra, que acabou sendo aí escoltada pela polícia, porque ela não é a prefeita, né? Não tem delegações nenhuma, então a população preferiu que ela não assuma a prefeitura, digamos assim, não dê ordens, porque na segunda-feira, quando o Domingos Dutra chegou lá acompanhado da esposa Núbia Dutra, ela pediu aí, dando ordem aos funcionários, né? Então isso gerou um constrangimento muito grande, mal-estar. Então, há essa decisão da Justiça em relação ao Domingos Dutra para testar a capacidade dele, se ele tem. Há um prazo aí, foi dado um prazo, portanto, para que se realize esses exames. A Câmara Municipal de Pasto Lumiar realiza hoje uma sessão às 16 horas, Adalberto, hoje à tarde, 16 horas, para tratar deste assunto, né? Como vai ficar o município de Pasto Lumiar, né? Já que o Dutra, por enquanto, aguarda esse exame, como é que vai ficar? A vice-prefeita continua no cargo, a Paula Azevedo, então os vereadores discutirão isso hoje em audiência. E é importante dizer que a Justiça, o Ministério Público, está, né, acompanhando todo o caso. Por isso, esta decisão em relação aí, essa prova, né, digamos assim, esse exame em relação à saúde do prefeito Domingos Dutra. Vamos acompanhar e amanhã a gente traz mais informações, sempre deixando claro que
que o prefeito, de fato, é o Domingos Dutra, né? E ele não tendo capacidade, quem responde é a vice-prefeita Paula Azevedo e nenhuma outra pessoa, Adalberto. Obrigado, John. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. No próximo bloco, entidades médicas preocupadas com a revalidação de diplomas na área de medicina, hein? E mais, nós vamos atualizar você com as últimas informações sobre o navio que continua encalhado aqui na costa maranhense. São 7 horas e mais 32 minutos. O Bom Dia volta já já. De volta ao vivo para todo o estado, o Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 35 minutos. Entidades que representam a classe médica estão preocupadas com a revalidação de diplomas de médicos formados no exterior. No fim do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro vetou a inclusão de universidades privadas na aplicação do Revalida, que é uma prova criada pelos Ministérios da Educação e da Saúde para simplificar o processo de reconhecimento de diplomas de medicina emitidos por instituições de ensino estrangeiras. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação Médica do Maranhão, Dr. Mauro César Oliveira. Dr. Mauro, bom dia. Bom dia, Adalberto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pela presença. Ontem mesmo, à noite, durante o dia de ontem, o Congresso Nacional analisou alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles estão incluídos esses vetos relacionados a essa questão do Revalida, doutor Mauro? Exato. Eu quero parabenizar pelo tema, que é bem recente. Ontem, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, começou a apreciar o veto 54. Foi feita a votação, no entanto, os votos não foram divulgados. Hoje, a Câmara divulgará a apreciação dos votos. Se, por acaso, os vetos presidenciais forem mantidos, o Senado nem aprecia. Caso os vetos sejam derrubados, a apreciação do Senado se dará a partir das 14 horas. Esse veto diz respeito a que o presidente excluiu do projeto de lei da medida provisória 890 de 2019 a participação de universidades privadas na realização do exame que revalida os diplomas, que pela lei ela é exclusiva de universidades públicas. E quais são as denúncias que chegam à Associação Médica? O que se observa em relação a esse aspecto quanto ao revalida? Bom, é importante entender como é que se dá o processo de revalidação. Pela lei, somente universidades privadas poderiam fazer essa revalidação. Ocorre que algumas universidades privadas elaboraram... Somente as universidades públicas. Desculpa, boa correção. Somente universidades públicas poderiam fazer. No entanto, algumas universidades públicas elaboraram um tipo de convênio que vai contra as normas legais. A exemplo da Universidade Federal de Mato Grosso, que através de um convênio terceirizava um processo de revalidação da seguinte forma. Existe uma forma que é permitida que se chama formação complementar. A pessoa faz a prova, ele não é aprovado e ele passa por uma formação complementar que varia de 12 a 18 meses. E isso estava sendo terceirizado para algumas universidades privadas mediante o pagamento de valores que variam de 100 a 150 mil reais para entidades atravessadoras que alocavam esses alunos em universidades privadas através desse convênio formado, por exemplo, com a Universidade de Mato Grosso do Sul. Ou seja, virou um grande comércio aí. Né? Exato. E esses alunos, nenhum deles havia reprovação. E uma coisa interessante de se citar é que algumas universidades privadas que recebiam esses alunos nem curso de medicina tinham. E, no entanto, faziam um convênio com certas universidades públicas para que, a exemplo de Mato Grosso do Sul, a exemplo da Universidade Federal de Mato Grosso, para que pudessem acompanhar esses alunos. Esse acompanhamento, muitas vezes, ele era feito através de quarteirização com prefeituras. Da seguinte forma, a universidade pública repassava o aluno para uma universidade privada, muitas vezes fora do estado onde ela está localizada. Essa universidade privada colocava o aluno num posto de saúde de uma prefeitura, sem acompanhamento, apenas exercendo a medicina legalmente, uma vez que ele já não tinha CRM, e depois de 12 a 18 meses ele recebia um aval de que ele estava capacitado, fez uma prática para que pudesse se formar. E então ele era encaminhado de volta para receber o diploma. Quer dizer, uma forma totalmente irregular e contra as normas legais. Quais os riscos de uma situação como essa? Quer dizer, a gente está falando aqui da preocupação de entidades médicas, mas na verdade a preocupação é de toda a sociedade, né? É verdade. Não existe nenhum corporativismo das entidades médicas em
querer fazer uma reserva de mercado. Existe uma preocupação de que todo médico formado no exterior, ele tem o direito, os médicos brasileiros formados no exterior têm o direito de exercer a medicina aqui, desde que comprove regularmente a sua capacidade. Existem universidades de qualidade na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, mas também existem universidades como, por exemplo, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira com o Brasil, existem mais de 12 universidades de medicina numa cidade do tamanho de Santa Inês. E o que é mais interessante, muitas das universidades que têm 90% de alunos brasileiros não são reconhecidas pelo Ministério da Educação do Paraguai. E, no entanto, a maioria dos alunos são brasileiros, mas são reconhecidos pelo Brasil. Bem estranho. Exatamente. Como é que o MEC, o Ministério da Educação aqui, se posiciona sobre o assunto? O ministro já se posicionava favorável a algumas dessas medidas que foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O MEC tem um controle hoje dessa situação, pelo que se vê, pelo que a associação tem entrado em contato, enfim, com o próprio Ministério? Há um controle? Recentemente, a direção da Associação Médica Brasileira, da qual eu faço parte da direção nacional, tivemos uma audiência com o ministro da Saúde, Abraham Weintraub. Da Educação. Desculpa, da Educação, para que ele ficasse mais a par da situação. O MEC, em um passado recente, foi bastante omisso no acompanhamento. Para você ter uma ideia, não existe uma regulamentação do MEC para transferência de alunos. Por exemplo, se um aluno ele faz 3 anos numa universidade particular no exterior e quer transferir para uma universidade particular no Brasil, não existe uma regulamentação específica que vai explicar de que forma isso deve acontecer. E uma outra denúncia que foi apurada pela Associação Médica Brasileira, inclusive essas coisas estão sendo frutos de uma investigação da Polícia Federal, é que algumas universidades estrangeiras, quando iam conceder uma transferência, mediante pagamento, eles faziam um upgrade de graduação. Ou seja, o aluno ele poderia cursar 2 anos no exterior e pegava uma transferência para cá e pagava valores que variam em torno de R$30 mil por semestre e na transferência vinha como se ele já tivesse cursado 3 ou 4 anos quando ele só fez 2. Então virou de fato um comércio para algumas formas de regulamentação que não têm sido acompanhadas satisfatoriamente pelo Ministério da Educação. Quero agradecer aqui a presença do presidente da Associação Médica do Maranhão, doutor Mauro César Oliveira. Obrigado pela presença. Vamos continuar acompanhando o Congresso. A pauta está trancada no Congresso. Vamos continuar acompanhando aí em relação a esses vetos do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado. De nada, eu agradeço. Eu quero deixar a mensagem de que a Associação Médica Brasileira, ela apoia os médicos que fazem faculdade no exterior. No entanto, quer que a proteção da população esteja através de um exame confiável. Que fique claro, independente da nacionalidade desse médico. Né? Exatamente. Obrigado, doutor. Olha, uma das formas de conter o avanço do novo coronavírus é, claro, a informação. A Arquidiocese de São Luís entrou na luta para a prevenção em relação ao coronavírus e outras infecções respiratórias e cuidados básicos que nós devemos tomar. Vamos ver. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, tem levado em consideração orientações repassadas na época em que houve pelo mundo o surto de um outro vírus, o H1N1. Alguns fiéis que sempre acompanham as celebrações concordaram com as medidas adotadas. Bastante importante, não só nas igrejas, como em qualquer local, né? Por exemplo, no ônibus, né? Que às vezes a gente pega naquela coisa do banco, né? E banheiros, acho que é importante. Mas ressaltam que não há necessidade de mudanças na rotina das missas por conta de um vírus ainda com bem poucos registros no país. Eu acho que é importante, mas é preciso que as igrejas e os padres entendam também que o leigo ele tem também a sua responsabilidade em saber escolher se ele vai receber, por exemplo, uma comunhão na mão ou diretamente na boca, né? Então são apenas recomendações que os nossos padres, os nossos bispos nos passam para que tenhamos cuidado na transmissão. Até então, apenas 2 casos de coronavírus foram confirmados no Brasil. No Maranhão, haviam 2 casos suspeitos até o fim da semana passada, mas eles foram descartados. De acordo com esse Frei, o objetivo não é criar alarde, muito menos causar um clima de pânico, mas ajudar a compartilhar hábitos simples de higiene, como lavar sempre as mãos, reduzindo assim qualquer chance de transmissão. O importante é que as pessoas
tenho esses cuidados básicos de higiene, tenho ali também aquele álcool gel, trago consigo e venham para a missa, participo das reuniões com tranquilidade, com muita alegria e com muita fé, que com certeza não há de acontecer nada com ninguém. Parabéns, Arquidiocese de São Luís. Quanto mais informação a gente tiver, melhor. Você imagina quantas pessoas têm acesso a essa informação, por exemplo, e são ligadas à Arquidiocese. Parabéns. Por falar em infecções respiratórias, agora nós vamos falar sobre o H1N1. Só nesse ano foram registrados mais de 40 casos de infecção pelo vírus. O Ministério da Saúde até chegou a anunciar que iria antecipar o calendário de vacinação, mas ainda não comunicou oficialmente às secretarias de saúde. Os sintomas são basicamente os mesmos: febre, dores pelo corpo e dificuldades na respiração. Mas são problemas diferentes. A infecção pelo novo coronavírus não tem nenhum caso confirmado no Maranhão. Já a influenza tem vários e se repete todos os anos, especialmente com a chegada do período chuvoso. Os sintomas são muito semelhantes da gripe por H1N1 e da infecção pelo Covid-19, certo? Então, são sintomas coriza, tosse, febre, dor de garganta, você vê que é igual, né? Por isso que levanta-se um quadro suspeito e não é um diagnóstico. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 29 casos de influenza tipo A foram confirmados nos últimos 2 meses na capital. No ano passado foram 94. O Ministério da Saúde chegou a anunciar que anteciparia a campanha de vacinação contra a gripe, o que inclui a influenza, mas até agora não comunicou oficialmente os estados. Que este ano, por conta de todo o quadro de doenças respiratórias colocado aí com a inclusão de um novo vírus, que tem também quadro respiratório, seria essa campanha antecipada. No entanto, nós não recebemos ainda um documento do Ministério comunicando para nós, inclusive, os grupos dessa campanha, quais seriam os grupos que seriam cobertos pela vacina. Então, nós estamos aguardando isto para poder divulgar para todos os municípios do Maranhão. Enquanto isso, a busca por máscaras e álcool em gel tem aumentado nas farmácias. Segundo especialistas, medidas que são válidas, mas há também um gesto simples e que deveria ser um hábito o tempo inteiro no combate a várias doenças: lavar as mãos com água e sabão. Lavar as mãos, andar com álcool gel, nesse período de muitos vírus, muita circulação. Para você ter ideia, a influenza, o vírus influenza vem de influência do clima. O nome dele já diz, tem a ver com o clima. Então chegam as nossas chuvas aqui, chegam os nossos vírus também. Então realmente é uma época de se evitar aglomerados, é uma época de quem está com febre, quem está tossindo, espirrando, ficar o máximo do tempo em casa e não sair indo para shoppings e aglomerados, né? Andar sempre com álcool gel e sempre lavando as mãos, né? Evitar contatos desnecessários. Olha, gente, o aguaceiro que caiu essa semana na região metropolitana de São Luís causou muitos transtornos. Para quem não gosta de chuva, e aí a situação ficou bastante complicada, né? As pessoas reclamam muitas vezes com a chegada do período chuvoso, mas é natural que o período chuvoso chegue. E aí a reportagem do Eduardo Bueno traz para nós uma má notícia para quem não gosta de chuva. Se para uns a chuva é boa, prejudica outros. Por quê? Quando ela chega, ela atinge ali na frente quase 1 metro de altura. E aqui na minha casa, eu tive que trocar o portão que ficava do lado de lá, porque lá chegou um ano arrebentado, derrubou o muro no fundo. Como aqui ficou mais alto, eu passei para esse outro lado. Mas mesmo assim, ela chega na altura de quase 30 centímetros aqui na porta, não entra. Na estrada de Ribamar, o alagamento interditou parte da via. Trajetos que costumavam gastar de 10 a 15 minutos demoraram bem mais. Para mim fazer um trajeto do Maiobão até aqui o Pátio Norte eu levo praticamente 1 hora. Um trajeto de 10 minutos eu levo 1 hora para fazer. Hoje o senhor resolveu sair um pouquinho mais tarde, depois da chuva, né? Com certeza. Para evitar ter algum problema. De engarrafamento, né? Perder tempo no trânsito? No trânsito, com certeza. Em Imperatriz e Dom Pedro, a chuvarada assustou e causou estragos. Dessa vez, além da zona de convergência intertropical, no centro-sul,
Outros 2 sistemas influenciaram no aguaceiro que caiu. No caso, as ECAS, que é mais do sul, que provoca chuvas no sul, e o vórtice ciclônico, que é outro sistema. Então, toda a conjunção desses sistemas meteorológicos fazem chover, né, todo período chuvoso é em função desses sistemas meteorológicos. Esse ano, esses sistemas eles atuaram de forma muito mais intensa. E o ano vai ser mesmo dos recordes. Em Chapadinha, por exemplo, choveu 200% acima do normal. Na capital, as chuvas que já caíram nos últimos 2 meses representam metade do previsto. E como eu já disse em outras matérias, é bom se preparar, porque vem mais água por aí. Primeira coisa, é tentar não ficar em campo aberto. E a segunda questão é não botar o pé na água, né? Muitas vezes é difícil, né, a gente sair, quem tem que botar o pé na água por conta das doenças, né? A água acima de 30 centímetros já é capaz de derrubar uma pessoa, uma correnteza na rua. Então é tentar evitar esse tipo de coisa. Quem está de carro, tentar evitar áreas com alagamento, tá? Então é um outro problema também que a gente encontra aqui em São Luís. As águas de março com força total, né? Com relação aos problemas de drenagem mostrados na reportagem, a Secretaria de Estado da Infraestrutura informou em nota que já finalizou o projeto para a melhoria da drenagem do local e que a obra será executada após o período chuvoso. Vamos saber agora como é que fica o tempo para hoje, gente? Em São Luís, hoje sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24, máxima de 30 graus. Em Imperatriz, hoje, quarta-feira de chuva por lá. Se o sol aparecer, vai ser entre muitas nuvens. Mínima de 23, máxima de 29 graus. Em Caxias, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24, máxima de 34 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, parceria com o LabMex, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual. Em Bacabal, hoje teremos período de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 22, máxima de 33 graus. Vamos para Vargem Grande, por lá, previsão de sol, mas há possibilidade de chuva durante o dia, hein? Mínima de 25, máxima de 33 graus. Já em Tutóia, bela cidade, dia quente e seco, mas há possibilidade de chuva à tarde. Mínima de 25, máxima de 34 graus. Olha, em Caxias, vários empreendedores participaram da primeira exposição de marketing digital. Uma oportunidade para troca de experiências e novos aprendizados nessa área que cresce a cada dia. O dinamismo das redes sociais já vem sendo utilizado por empresários e microempreendedores em Caxias há alguns anos como ferramenta de divulgação. Mas é preciso saber o que dizer e como apresentar sua marca na grande rede. Não temos um ponto fixo, um local físico, né? Então trabalhamos somente no meio digital. Nossos clientes vêm a nós através do meio digital, desde a questão do Instagram, WhatsApp, todos os tipos de redes sociais nós estamos explorando, utilizando. Então a partir dessas redes sociais que nós nos construímos como uma microempresa aqui em Caxias. Essa foi a primeira edição do evento. 8 marcas participaram. Cada uma delas pôde falar sobre a sua experiência no mercado digital e os resultados alcançados através do marketing nas redes sociais. 2 pontos mais importantes é a identificação do teu público, é você selecionar a sua fatia do mercado, onde você vai trabalhar, onde você vai atuar, para quem é o público que você vai ser ouvido. Kessia atua na área de contabilidade e Joilson tem uma empresa de marketing digital. Os dois participaram do encontro, uma oportunidade para trocar experiências e fortalecer ainda mais suas marcas. É uma forma de ter um negócio diferente, a gente está podendo explicar, mostrar para as pessoas como é que funciona o negócio e mostrar que a gente está na internet, a gente existe e tem um negócio ali funcionando que ajuda a movimentar a economia. Eu acredito que o mercado virtual ele traz justamente essa aproximação. Uma forma que eu procuro fazer é gerar conteúdo que agregue valor para outros empreendedores. Então eu utilizo a internet, a rede social como forma desse conteúdo chegar a mais pessoas, alcançar mais pessoas e ajudar os negócios. A primeira exposição de marcas virtuais de Caxias contou com uma programação variada, com palestras, rodas de conversa e alguns estandes. Muita gente vê negócio virtual como uma brincadeira e a gente está aqui justamente para provar que é coisa séria, que a gente trabalha muito por trás disso e é isso, o evento é para dar visibilidade, para a gente conversar e conectar marcas e pessoas.
São 7 horas e mais 54 minutos. Agora nós vamos atualizar você com informações sobre o navio que há mais de uma semana, você sabe, está encalhado aqui na costa maranhense. Eduardo Ericeira está de volta comigo e tem mais informações sobre o assunto. Eduardo, o que você tem de novo? Pois é, Adalberto, para hoje está prevista uma coletiva, inclusive com a presença do ministro do Meio Ambiente aqui na capital São Luís, o ministro Ricardo Salles. Ele deve conceder essa coletiva no complexo do Genipapeiro, onde acontece a maioria das coletivas que está sendo realizada justamente por esse gabinete de crise. Essa coletiva que deve ter início daqui a pouco às 9 horas da manhã, justamente para falar sobre o navio estelar Banner, que permanece encalhado a aproximadamente 100 quilômetros aqui da costa maranhense. Portanto, daqui a pouquinho, inclusive, coletiva com a participação hoje do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Sobre as informações mais atualizadas, a Marinha do Brasil informou ontem, terça-feira, que a situação do navio sul-coreano estelar Banner é estável e sem qualquer indício de vazamento. Foi realizado o travamento das tampas dos porões e o tamponamento dos suspiros dos tanques de combustíveis, isolando a entrada de água da chuva e do mar do navio. Segundo ainda informações da Marinha Brasileira, o navio Garnier Sampaio e o navio de apoio oceânico Iguatemi continuam no local do incidente, realizando coleta de amostras de água e o controle do tráfego marítimo na região e as atividades do plano de mergulho que visam mensurar a extensão dos danos ocorridos na altura dos tanques de lastro na proa do navio. Estão em andamento essas ações. Ainda de acordo com a Marinha Brasileira, a autoridade marítima segue em coordenação com órgãos e empresas envolvidos no intuito de solucionar o ocorrido o mais breve possível. A meta é retirar o combustível do navio, encalhado aqui nas proximidades da costa maranhense. Na próxima semana, mergulhadores devem realizar essa inspeção no casco do navio encalhado e estão acontecendo reuniões permanentes envolvendo os órgãos, representantes da Vale, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a Polícia Federal, a Gerência Ambiental do Porto do Itaqui e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, além, claro, dos agentes marítimos. Como eu disse, o próximo passo é justamente que esses mergulhadores eles possam fazer esse trabalho de recuperação para que o navio possa ser retirado. Roberto, a gente encerra a nossa participação nesta quarta-feira com essa bela imagem aqui da Avenida Litorânea, ao fundo aqui também a Baía de São Marcos, inclusive com vários navios ancorados aqui nas proximidades, alguns até a gente pode perceber claramente, mas são vários navios nesse momento, e a gente encerrando esse dia de quarta-feira, essa manhã de quarta-feira, quase agora 8 horas da manhã, com essa bela imagem aqui da nossa orla marítima de São Luís, a Avenida Litorânea. A gente volta com você, Adalberto, desejando a todos uma ótima quarta-feira. Bela imagem mesmo, Eduardo. A gente percebe aqui para inspirar todo mundo aí nessa quarta-feira. O nosso litoral é maravilhoso, né, gente? É bom demais. A gente termina por aqui o Bom Dia. Outras notícias você confere no nosso portal M610. É com essa imagem que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Lembrando que amanhã a gente vai falar sobre Imposto de Renda 2020, hein? As declarações já começaram a ser entregues. Você está com dúvida? Tem dúvida? Fique ligado com a gente, amanhã a gente vai tirar as principais dúvidas dos contribuintes sobre o imposto de renda. Eu vou receber aqui no estúdio um especialista no assunto, então fique ligado amanhã no quadro É da Sua Conta, a gente vai falar sobre imposto de renda 2020, tá bom? É com essas imagens aí do nosso litoral, aqui que a gente encerra no bairro do Calhau, a gente encerra o nosso Bom Dia de hoje. Para você, um ótimo dia, tudo de bom. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã, sem falta, aqui na TV Difusora. Até lá.